Olá, seja bem-vindo ao dia 48 de 260 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. E hoje é Levíticos, né, o livro de Levíticos, capítulo 15, 16 e 17, e também Provérbios, de 25, de 1 a 13. Mas o que eu quero refletir aqui é Levítico, capítulo 17, versos de 1 a 12, que diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os sacrifícios e os sacrificarão como ofertas de comunhão. O sacerdote aspergerá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Diga-lhes: todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor será eliminado do meio do seu povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra este eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue. Eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso, digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco o estrangeiro residente. Amém. É forte, igreja, é forte. Eu ouvi uma vez essa frase do é forte, igreja, e toda vez que hoje, né, eu leio a minha Bíblia, eu fico, é forte, igreja, é forte. Ai, Deus. Mas vamos lá. Veja bem, aqui, por isso que eu achava Levítico um livro estranho, que eu fico, ai, gente, isso aqui é tão candomblé, é tão umbanda, né? Pelo menos assim, eu nunca fui. Mas, pelo que eu ouvi dizer, eles realmente fazem esse tipo de coisa, né? De sacrificar animal, não sei o quê, nananã. Então, se você é dessa religião e está me ouvindo e você não faz isso, perdão. Mas é o que eu sei, enfim. Mas vamos ao que interessa. O que que o senhor está falando aqui? Nós precisamos sempre nos lembrar, e isso é um contraste do que acontece na minha vida hoje, na sua vida, quando nós passamos pelo novo nascimento. O povo, eles estavam escravizados no Egito. O Egito, uma terra idólatra, era uma terra cheia de idolatria. Então, isso daqui que está sendo condenado nessa passagem bíblica era algo que realmente acontecia entre eles. Acontecia isto de sacrificar para ídolos, ou seja, para demônios. Tá? Quando a gente fala, gente, vamos, né? Agora eu nem lembro se eu já falei isso aqui antes, que eu falo tanto sobre isso que às vezes eu esqueço de onde eu falei. Então, se você já ouviu isso aqui, amém, repete. Se você não ouviu, então vai ser a primeira vez. Não existe um espaço entre Deus e os demônios, ok? Deus, os anjos celestiais, os anjos que servem ao Senhor, tá? O reino de luz e o reino das trevas. Não existe nada além disso. Ou é luz ou é trevas, ponto. Ou é Deus ou é o diabo, ponto. Porque às vezes a gente fica falando em ídolos e fala assim, é um ídolo, tá? Esse ídolo é um demônio, ponto. Entendeu? Não, não tem o que negociar.
Ai, essa pessoa ela não tem Jesus, mas é uma ótima pessoa. Eu desconfio, né? Eu ouço muito isso. Ai, fulano. Aí quando eu conheço o fulano, fulano mente pelos cotovelos. Fala assim, gente, diabo é o pai da mentira. Essa pessoa é filho de Satanás. Talvez ele não saiba ainda, mas ele é filho. A pessoa mente pelos cotovelos, a pessoa não fala uma verdade, a pessoa não tem um ponto de luz, ou ela está na luz ou ela está nas trevas. Não tem meio termo, não existe em cima do muro, ou é de um lado ou do outro, entendeu? Aliás, nem existe muro, enfim. Então, Deus está aqui falando para o povo de Israel, falando assim: olha, eu sei que vocês praticavam isso antes, porque vocês estavam numa terra idólatra que sacrificava ídolos, que sacrificava o boi, o cordeiro, nananã, a ídolos, ou seja, a demônios. Mas aqui, agora que vocês estão debaixo do meu governo, que eu chamei vocês para serem o meu povo, vocês não fazem mais isso. E por que que eu falo que essa parte conversa comigo e com você? Aliás, a Bíblia toda conversa comigo e com você. Porque pode ser que você chamou Jesus, falou: Jesus, eu creio em ti, tu és o meu Salvador, entregou sua vida para Jesus, mas continua na prática da idolatria como você fazia no seu tempo antes de Cristo. Talvez hoje, na sua nova vida, você continua sacrificando a ídolos, porque você não mata um boi, não mata o cordeiro, você acha que você não está sacrificando, mas está, porque você continua assim na prática do pecado, continua adorando a deuses, que Deus já falou, esse ídolo aí não faz nada por você. Eu fiz tudo por você, eu enviei meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está aqui falando para o povo, que agora ele chama de meu, e fala assim: olha, vocês não vão mais fazer isso. Presta atenção, não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você tem novidade de vida em Jesus, está na hora de você romper com o seu passado de uma vez por todas. Está na hora. E pode ser, por isso que nós precisamos de uma vida devocional, uma vida de leitura bíblica, uma vida de comunhão com o Senhor, porque talvez você continue sacrificando a ídolos e você nem tem discernimento disso, porque você não lê a sua Bíblia. Uma coisa sou eu aqui falando, eu já falei isso milhões de vezes aqui, milhões não deu tempo ainda, mas com certeza centenas de vezes. Que entre você ouvir essa devocional e ler a sua Bíblia, eu prefiro 1 milhão de vezes que você lê a sua Bíblia. Se você perguntar para mim, Fátima, eu não ouço, ai, preguiça de ouvir o seu podcast, mas eu leio a minha Bíblia, eu vou ficar tão feliz, porque eu sei que Jesus, maravilhoso, vai fazer muito mais por você do que eu aqui falando o que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu sei sim, você pode sim ser abençoada com essa palavra, abençoada com essa palavra. Eu creio, por isso que eu persevero aqui, por uma obediência que eu tenho ao Senhor e não para ficar famosa, tá, gente? Tipo, ai, eu nem sei quantos seguidores eu tenho. Mas o que eu sei é que na medida que você cresce no conhecimento do Senhor, você começa a andar em santidade e você começa a resplandecer a luz de Jesus. E é este o nosso foco como discípulos de Cristo, ser luz em meio às trevas. O que o Senhor está falando para o povo é o que o Senhor fala para mim e para você hoje. Chega de praticar o que você praticava no tempo que você vivia em pecado, no tempo que você vivia refém de ídolos, porque Jesus veio para nos libertar e nós somos livres em Cristo, mas as trevas te aprisionam no lugar que te deixa distante de Jesus, te deixa longe de Deus, te leva para um lugar de confusão, te leva para um lugar onde você não acessa e nem consegue ouvir o Senhor. O que o diabo mais quer é te deixar refém do seu passado. É que você continue sacrificando a bode.
que você continue com a sua conduta imoral, continue na prática do pecado, porque é aí onde o diabo tem terreno e ele não quer abrir mão de você. Pare de ser crente da boca para fora e comece a ser este crente que ama o Senhor de todo o coração. É aí que está a sua liberdade. O Senhor deixa a regra do jogo claro. Deus te chamou para Ele. Deus te chamou para Ele, para que você seja completamente dele. É por isso que lá na frente Paulo fala: aquele que rouba, não roube mais. E eu digo mais: aquele que é alcoólatra, não beba mais. Aquele que se prostitui, não se prostitua mais. Tenha uma vida pura, uma vida em santidade. É aí que está a sua verdadeira liberdade. Fazer o que o Senhor ama, fazer o que o Senhor aprova. Porque a liberdade está em amar o Senhor livremente, obedecê-lo. É muito louco, né? Porque obedecer o Senhor é que nos deixa livres. A nossa liberdade está na adoração, na obediência ao Senhor. Mas a rebeldia te aprisiona. Ó, e você acredita no totalmente contrário, né? Ai, a ovelha negra da família, ela que é livre, é nada. Rebeldia gera aprisionamento. A rebeldia te deixa no lugar de idolatria. Idolatria é trevas. A adoração a Deus é liberdade, mas idolatria te aprisiona nas trevas. E o Senhor está falando, o sangue. Então, na lei espiritual, é, existem leis espirituais. Aliás, nós nos submetemos, nós somos regidos por leis espirituais, isso independente de você crer ou não. A lei espiritual, o mundo espiritual, ele é mais real do que sobrenatural, ele é palpável. Então, na lei espiritual, o sangue tem este preço. O sangue é vida. Então, o sangue ele não pode ser derramado em vão. Quando Deus fala assim, ó, se vocês sacrificarem, derramarem o sangue e consagrarem idolatria ao ídolo, ao demônio, você permanece o quê? Preso. Isso vai te levar para onde? Para o inferno. Mas o sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito, imaculado, que derramou seu sangue pela fé, nós somos purificados. E este sangue que é tão rico, é o que o Senhor deixou de para purificar o pecado, é o sangue que corre nas nossas veias, mas o sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas se você já se apossou deste sangue e continua sacrificando, continua neste lugar de idolatria, está na hora de você clamar para que o sangue cubra também essa área da sua vida, que te deixa aprisionado, essa idolatria. A sua liberdade está no sangue de Cristo, não em sacrifícios a ídolos, não na libertinagem, não na idolatria. Amém? Veja, o sangue é o que faz expiação. É o sangue que faz expiação pela vida. Aqui o Senhor já está dando um prenúncio de Jesus, da morte de Jesus. Mas até Jesus chegar, era assim que acontecia. O sangue derramado, né? Os cordeiros que eram ali sacrificados a Deus, porque o povo estava acostumado a sacrificar a demônios. E agora Deus fala: não, isso é abominável. Eu vou ensinar vocês a me adorar em espírito e em verdade. Tanto que o sangue derramado, né, quando eles eram sacrificados, era para perdão de pecados. Deus não quer que você fique pecando o tempo todo, tá?
Não é isso. Mas saiba que é o sangue. Então é muito perigoso, né? Nós vivemos aí dias do aborto sendo legalizado. É sangue inocente sendo derramado. E Deus abomina derramamento de sangue. Sempre abominou. Sempre abominou derramamento de sangue. O que Deus está falando. Não é para vocês derramarem sangue, mas porque o sangue é para expiação pela vida de vocês. Mas se derramarem, vai derramar na minha presença, por amor a mim, por adoração a mim, e não por idolatria a demônios. Amém? Pai, perdoa-nos, Senhor, porque temos realmente continuado na prática da idolatria. Temos sido abomináveis aos teus olhos, porque mesmo o Senhor nos resgatando das trevas, nós continuamos na prática de algumas coisas que nos deixam nas trevas. Paizinho, te peço agora, cobre-nos com o sangue purificador de Jesus, purifica-nos de todo pecado. Ilumina, Senhor, a nossa mente, nos faz ver onde temos praticado essa idolatria tão nojenta e liberta-nos, Senhor, de uma vez por todas, para que possamos viver na liberdade do Senhor e sermos livres em Ti, é onde está a nossa verdadeira alegria e adoração. Abençoa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Paizinho, que eu peço. Em nome de Jesus. Amém.